Olá, alunos do curso de Ciências Contábeis da disciplina de Contabilidade Gerencial. Nesse momento, deixo para vocês aqui já o meu fortíssimo abraço, né? Afinal, estamos iniciando mais uma disciplina nesse bloco. E no dia 16/4, hoje nós vamos falar sobre a importância da análise das demonstrações financeiras, que são, na verdade, peças patrimoniais contábeis que serão analisadas pela busca da relação entre a empresa e o próprio ambiente econômico-financeiro, dentro do seu ordenamento de gestão, administração e jurídico. As empresas elegem, protegem e maximizam os seus lucros em detrimento das suas riquezas para potenciar as mesmas a seus sócios e acionistas. Então hoje nós vamos entrar um pouquinho na questão simplesmente da análise da peça patrimonial contábil, que é a fonte de dados para se fazer todas as análises econômicas financeiras que a contabilidade gerencial utiliza como relatórios. E vamos iniciar, tá, nosso primeiro slide sobre os objetivos da empresa. Analisando o ambiente empresarial, é notório que o objetivo principal de uma organização é maximizar suas riquezas, suas e seus proprietários, né, no seu valor de mercado. Para conseguir esse objetivo principal, existem outros objetivos secundários que serão discutidos já nos próximos tópicos ou no próximo slide. Sabemos que nós estamos mediante a um sistema capitalista, que tem como fonte e proliferação de recursos, né, e também na sua maximização de lucros, as próprias empresas, que é um conjunto de vários itens, principalmente de insumos tecnológicos, insumos financeiros, insumos de pessoas, insumos de recursos humanos, em que se agregam valores, em que se almejam frutos, em que se almejam resultados, em que se querem fazer o quê? Maximizar os seus lucros. Para quem? Para os sócios proprietários e seus sócios acionistas. Mas o que são os objetivos econômicos e sociais? Os objetivos econômicos de uma organização seriam as que se vão voltados para a realização do lucro por meio de vendas de bens e de serviços. A principal característica que diferencia as empresas do mesmo segmento é a forma como as decisões econômicas são tomadas para minimizar seus custos e um nível programado de programação de produção e receita e maximizar os seus resultados ou então seus lucros. Outro aspecto de diferenciação entre as organizações seria a escolha das alternativas de investimento mais rentáveis e aquelas que o custo do financiamento selecionado entre as duas questões econômicas. É visto que empresas do mesmo setor nem sempre possuem os mesmos resultados. Isso é bem interessante e até intrínseco de se pensar, mas acontece no dia a dia das empresas, porque muitas delas tomam decisões em que são mais assertivas na questão do investimento, na questão da tomada de decisão para se fazer, por exemplo, um determinado produto novo ou um determinado trabalho em relação à prestação de serviço que seja atender um determinado cliente ou um segmento, faz com que ela tenha acertos melhores. Então, as escolhas e alternativas de investimentos mais rentáveis faz com que as empresas do mesmo segmento, muitas das vezes, uma cresça mais do que a outra, ou seja, aumente o seu lucro em detrimento a um período analisado em relação a outras empresas. É claro, evidente que as mesmas empresas, elas atendem a um público específico. Podemos dizer, por exemplo, nas suas necessidades básicas. São as necessárias para a subsistência das pessoas, sendo produtos para alimentação, vestuário, assistência médica, alimentação, moradia. Quando nós trabalhamos, por exemplo, e temos um parecer sobre os tipos de empresa, é claro, elas vão atender o quê? Necessidades humanas.
E as necessidades humanas, elas iniciam nas básicas. Quando nós precisamos, por exemplo, de local para morarmos, de um alimento, de um vestuário, de uma roupa, por exemplo, para nos proteger do calor, uma roupa para nos proteger do frio, uma casa que nos proteja de chuva. Então são elementos básicos onde as empresas se predispõem a atender os seres humanos e em detrimento a uma venda, uma prestação de serviço para que o mesmo possa então aumentar e subsidiar seus lucros. Sabemos e é evidente que também nós temos as necessidades de consumo. Começa a surgir então um elevado de poder aquisitivo das pessoas, como produtos alimentícios diferentes que se diferem do básico, busca de tendências e compras momentâneas. Os objetivos sociais da empresa são a satisfação tanto das necessidades básicas como as necessidades de consumo das pessoas. E alcançando esses objetivos econômicos e sociais, a organização vai automaticamente cumprindo outros objetivos com a criação de riquezas, a geração de impostos, a abertura de novos postos de trabalho e etc. Claro, evidente, queridos alunos, que nós estamos falando de cadeia, né? Quando a gente fala assim, uma cadeia de suprimentos, nós vamos lá primeiramente nessas necessidades básicas, a qual nós falamos já no slide número 4, ao passo que a maioria das pessoas melhoram as suas condições econômico-financeiras, elas vão querer consumir produtos com um pouco mais de elevação de preço, ou produtos que se tornem diferente do que a maioria das pessoas consomem, ou por uma tendência, ou por um modismo, ou por uma crença, ou por uma cultura, seja o que levar essa pessoa a custar, pagar por um novo produto, mas alcança também os objetivos de uma empresa, que é geralmente o que? Atender, agregar, aumentar o seu leque de composição de produtos e serviços em detrimento aos seus clientes, fazendo com que exija e nasça uma nova criação de receitas e com isso nova criação de riquezas, gerando então para o Estado impostos e para um público geral, colaborador, novas frentes de trabalho e muitas outras situações que elevam essa cadeia de consumo. Alunos, nós sabemos que toda empresa possui, nos seus pilares, tanto na missão, visão e valores, as suas identidades. E uma delas está exatamente na visão, ou seja, sua característica de crescimento. Todas as empresas, elas nascem já com esse propósito. O propósito não só se manter no mercado, mas ela tem os seus objetivos próprios, para que ela possa crescer, desenvolver, amadurecer, E estar alinhada com o tempo, com a tecnologia, com os desejos das pessoas. Então, isso nós chamamos de objetivos próprios, dentro da própria atividade operacional da empresa e como ela se desenvolve. São elaborados objetivos específicos a serem perseguidos ao longo de um tempo, de um período. E como nós falamos agora, são esses objetivos o próprio crescimento, o qual é a própria capacidade e interesse de sobrevivência da empresa em que fará alcançar os seus propósitos, suas metas, os seus objetivos. Como nós falamos agora, todas as empresas elas já possuem na sua pujança um elemento chamado uma visão, um crescimento. Onde essa empresa vai querer estar, por exemplo, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Então, ela volta toda a sua energia, todo o seu estaqueamento, todos os seus propósitos em cima de um objetivo próprio. Que se essa for de crescer, de se estender, de se expandir, com certeza a fará, Mediante e percorrendo o que nós chamamos de objetivos próprios. Bom, caríssimos, nós falamos um pouco sobre o nosso objetivo específico e vamos dar-se-á mais alguns pilares dessa empresa, De que forma ela se adapta ao mercado e o mercado competitivo. A empresa ela tem uma maximização dos lucros.
Como a empresa incrementa seu resultado? Como criará mais valores ao seu empreendimento? Toda empresa só entende que ela vai poder crescer, melhorar, modernizar e expandir diante de uma única receita, minimizar custo e maximizar seus lucros. Claro, é evidente, todo empreendimento sempre vai crescer e sempre vai entender o crescimento com esta receita ou esse cálculo. Ter independência. Grandes grupos empresariais tendem a pressionar ou até mesmo absorver grandes grupos para manter a sobrevivência e manutenção dessa empresa. Nós temos vários exemplos no mercado. Lembrem-se vocês, por exemplo, que onde tem o Bradesco aqui na nossa cidade, na Djalma Dutra, era o HSBC. E onde está o HSBC hoje? Está no local do Bradesco. Então o que ocorreu? Ocorreu que o Bradesco comprou, absorveu a empresa HSBC. Então, nesse momento, ela faz isso por quê? Por uma questão de expansão de negócio, sobrevivência, manutenção de uma empresa. Então, a independência dar-se-á não só abrir, aumentar, enlarguecer, expandir uma empresa, mas sobreviver também. Competitividade e internacionalização. Com a globalização, as empresas concorrem com organizações em todo o mundo. É importante manter-se eficiente para que possam concorrer no mercado cada vez mais exigente e disputado. Nós sabemos que hoje as empresas, elas não atendem a um público específico, a uma cidade, um estado ou um país específico. Hoje o país, essa cidade, ele é globalizado e as empresas estão globalizadas. Então elas têm essa visão, a visão da concorrência global. Não dar simplesmente para que eu possa expandir e esquecer, por exemplo, que eu tenho um concorrente que hoje é bem mais ferrenho e está no Japão. Então eu tenho que estar preparado para esta concorrência? Claro, é evidente que sim. Tanto na competitividade, como pensar também que eu tenho que ter o meu mesmo produto concorrendo com várias outras empresas, não só no Brasil, como em outros países também. Falamos um pouco sobre as características dos pilares. Existem bem os motivos no contexto. Nós vamos voltar um pouquinho na história para que a gente possa entender de que forma foi se dar essas questões desses objetivos, que contexto a administração financeira trabalhou nos últimos anos, nas últimas décadas. Na década de 20, a principal preocupação do administrador financeiro era captar recursos de terceiros para investir no negócio. Com a crise de 29, o enfoque mudou. E as teorias de Taylor, de Fayol e Ford, concentrando-se no objetivo da administração financeira em organizar a empresa internamente para gerar resultados. Quando nós falamos na questão de buscar dinheiro de terceiros a qualquer custo, como ocorreu, por exemplo, nessa década, era buscar dinheiro em bolsas de valores. Então, quando se deu a quebra pela bolsa nesse momento, então se verificou que não era uma questão, não era uma meta a seguir, porque tinha falhas, não é isso? E na década de 40, o investimento e seu respectivo retorno tornaram-se parâmetros de decisão. Maximizar as riquezas tornou-se justificativa para a essência empresarial. Quando a empresa tem um retorno menor do que o esperado pelos seus acionistas, acontece uma perda do seu valor de mercado, destruindo parte da riqueza dos seus proprietários. É claro, evidente que nós estamos falando de racionalização, ou seja, uma empresa que ela trabalha com parâmetros de aferimento. Tanto quando a gente diz, por exemplo, um parâmetro de aferimento de lucros num determinado período, como nós podemos trabalhar o seu valor de mercado, o quanto aquela lucro ou aquela lucratividade vai representar de riquezas, não só para os sócios, como também para os sócios e seus acionistas. Então, digamos que uma empresa perca de um ano para o outro a quantidade X, de riquezas.
O que vai acontecer, por exemplo, com seu valor no mercado? Ela perde. Ela perde, por exemplo, uma cotação de ações. E se ela perde o valor de ações, automaticamente essa empresa acaba destruindo parte da riqueza dos seus proprietários. Nós vimos isso muito bem agora na crise do petrolão que teve aqui no Brasil. Quando se descobriu que havia então uma corrupção, né, um desvio muito forte, muito grande de recursos da empresa por parte de agentes corruptos que sangravam a empresa, o que ocorreu com a ação, com o valor da ação da Petrobras? Simplesmente despencou na bolsa. Então, pessoas que compravam ações ou compraram ações naquele momento tiveram parte dos seus lucros ou de suas riquezas destruída pelo fato da perda do valor pela perda do valor desta mesma empresa no mercado. Vou apenas colocar uma citação para concluir o que falei no slide número 8. O objetivo de maximização do lucro é uma visão a curto prazo, sendo superado pela importância pelo objetivo de maximizar a riqueza dos acionistas. Lucro contábil não significa necessariamente valor. Uma empresa pode apurar um lucro líquido no exercício e esse resultado ser insuficiente para remunerar o risco do investimento. A empresa nessa situação, mesmo apurando lucro, destrói valor. Foi o que nós acabamos por falar. Por mais que uma empresa possa de repente não fechar no vermelho, operar com algum lucro, será que está sendo satisfatório para dar o enriquecimento ou valor agregado desejado tanto para os sócios e seus acionistas? Então, esses valores que a contabilidade gerencial produz em relatórios, porque muitas das vezes a empresa pode estar fechando com algum lucro ou lucro no período, lucro acumulado, mas será que está atendendo às metas, os desejos, as necessidades dos sócios e seus proprietários? Vamos apenas reforçar o que falamos no slide 8 e 9. É importante salientar que o objetivo da empresa é obter o maior retorno possível, considerando o menor risco, e com isso mostra-se capaz de promover a maximização da riqueza dos seus acionistas. A moderna análise das demonstrações financeiras deve dar ênfase a esse objetivo, avaliando a relação de lucro, retorno e risco. Maior retorno para o mesmo risco e menor risco para o mesmo retorno são estratégias que se elevam nessa análise no momento desejado. Quando nós falamos nessa questão hoje da contabilidade financeira, ela tira dados da contabilidade financeira, quando nós falamos hoje da contabilidade gerencial, que busca dados dentro da contabilidade financeira para dar essa volatilidade entre o lucro, o retorno e o risco, através de cálculos, né? Através de relatórios, através de índices de desempenho econômico financeiro. Porque muitas das vezes o investidor, a pessoa, o sócio, ele arrisca um pouco mais para um ganho maior. Mas será que está me dando a lucratividade necessária para o tamanho do risco? Essa é a pergunta que fica. Vamos então nesse momento só concretizar o que nós já estávamos falando pela mensagem, pela citação de Asaf Neto lá de 2012. A moderna análise das demonstrações financeiras deve-se dar ênfase a esse objetivo, avaliando a relação de lucro, retorno e risco. Maior retorno para o mesmo risco e o menor risco para o mesmo retorno são estratégias que elevam o valor da empresa. Deve avaliar ainda como decisões financeiras são formadas pela empresa e como repercutiram o valor do mercado em suas ações. É sabido que sim, os acionistas
e muitas das vezes proprietários arriscam para que possam ter de repente um retorno maior dos seus investimentos. Então essa análise, essa performance que se dá em cima de índices econômicos e financeiros é para dar esse resultado. Se aquele valor investido em determinada formalidade de risco trouxe o retorno necessário para aquele esforço financeiro, correto? E para que possamos fechar então essa primeira parte do assunto, vamos falar um pouquinho sobre análise contábil e o papel fundamental do usuário, onde ele poderá observar os dados do passado e entender a empresa como seu todo e sua atividade está se desenvolvendo. Essa contextualização é muito importante para uma posterior análise gerencial da empresa para as futuras projeções e mudanças necessárias para o alcance do objetivo principal, que vai ser sempre maximizar o lucro. Dessa forma, a principal diferença entre a análise contábil e a análise gerencial é que a análise contábil observa o presente e o passado, e a contabilidade gerencial utiliza desses dados sempre para projetar e organizar e reorganizar o futuro. Sabemos que é de suma importância para o seu gestor ou proprietário de uma empresa entender a sua empresa como um todo. Não somente o que está acontecendo no presente, ou os erros ou os acertos do passado, mas a projeção de um futuro, porque no futuro, apesar do momento que ainda está para chegar, é necessário se corrigir falhas, defeitos ou transgressões que foram feitas. Então, essa questão da contabilidade gerencial, ela agrega valor exatamente por esses relatórios, em poder fazer o quê? A projeção dessa empresa no futuro. Olá, queridos alunos, vamos fechar esse assunto de hoje com uma citação de um escritor de vários livros de ciências contábeis, que afirma que a análise das demonstrações financeiras visa relatar, com a base nas informações contábeis fornecidas pelas empresas, a oposição econômica financeira atual, as causas que determinam a evolução apresentada e as tendências futuras. Em outras palavras, pela análise de balanços, extraem-se informações sobre a posição passada, presente e futura projetada de uma empresa. Esse tipo de análise é um dos estudos mais importantes da administração financeira e desperta um enorme interesse tanto para os administradores como o público interno e para os seus analistas externos também. Queridos alunos, eu fecho hoje então este novo assunto que trago para vocês sobre a importância da análise das demonstrações financeiras. Claro, é evidente que nós já estamos então bastante já preparados, já escutamos muito, já estudamos muito sobre as análises e sobre também nossas demonstrações financeiras. Quando a gente fala isso, a gente se pega então como exemplo um balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, demonstração de fluxo de caixa, DVA, DRA, notas explicativas, demonstração e mutação do patrimônio líquido. Muito bem, então todas essas demonstrações de uma forma ou de outra, elas conseguem nos preparar e conseguem dar indícios bastante fortes e contundentes sobre o atual estado de uma empresa. O que aconteceu no passado como verificação e comparabilidade e a projeção dessas ações das empresas para o futuro, que é o mais importante. A manter, corrigir, modernizar, contextualizar, expandir uma empresa através de projeções tiradas como dados de análises das demonstrações financeiras. Nós vamos fixar, esse primeiro momento sobre a importância e vamos adentrar um pouco sobre essas demonstrações e a sua importância para o relatório gerencial contábil. Fiquem com Deus, vocês estarão recebendo então um trabalho, esse trabalho está valendo com peso 10 e ela vai formalizar então a nota NP2. Muito obrigada pela atenção e boa noite.